Olá, eu sou a doutora Vanessa, sou médica geriatra, faço parte da equipe de profissionais da Senior Expert e hoje nós estamos aqui para falar sobre uma situação muito importante, que é o que fazer em situações em que algum idoso conhecido da nossa família ou mesmo alguém que está sob nossos cuidados tem sintomas gripais. O que nós devemos fazer para que o tratamento seja o mais adequado possível. E para falar sobre isso, eu vou dar uma aula e comentar sobre alguns casos clínicos, sobre algumas situações cotidianas, para que isso fique o mais claro possível. É claro que as situações são muito diversas, mas os exemplos que eu vou citar na aula vão nos ajudar a entender qual é o melhor caminho a seguir em caso de sintomas gripais. É muito importante também ressaltar que essa aula foi gravada no dia 15 de abril de 2020, que essas orientações podem mudar com o decorrer do tempo e com os avanços da medicina, tá certo? Então vamos lá. Dando início então à nossa aula, que tem o título de Coronavírus em idosos, o que fazer em caso de sintomas gripais. Começamos então falando sobre a situação do seu Antônio, que é um senhor de 78 anos, viúvo e que mora sozinho. De antecedente, ele tem um quadro de hipertensão arterial sistêmica controlada. A filha liga para o idoso e percebe o pai com a voz um pouco rouca e tosse. O idoso relata que tem tosse seca há 2 dias e fadiga, que é uma sensação de cansaço, dor muscular, sem febre. Ele está em isolamento social há cerca de 5 dias. Antes desse período, estava fazendo as suas atividades do dia a dia normalmente, incluindo ir à academia e fazer compras sem nenhum tipo de precaução. Aí, então, surge a seguinte pergunta para essa filha que ligou para o pai e o percebeu doente. Será que meu pai está com coronavírus? Como que a gente vai conseguir definir essa situação? Antes de responder essa questão, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que é a infecção por coronavírus. A infecção é uma infecção viral, causada por um vírus que foi denominado, então, de coronavírus. Ele é um tipo de vírus que não circulava no nosso meio e então a nossa população não tem imunidade. Então isso quer dizer que todos que tiverem contato com o vírus vão ter a doença. Uma porcentagem pequena dessas pessoas vão ter a forma grave da doença, mas os que a têm um quadro bastante importante com necessidade de suporte avançado de vida. Isso quer dizer que precisam de suporte de oxigenação e de ventilação mecânica. E essa é a grande complicação do quadro. Os sintomas aparecem em até 14 dias do momento do contágio. E aí, esse número de 14 dias foi observado em alguns estudos clínicos e é por isso que a gente preconiza que uma pessoa que teve contato com o vírus deva ficar em observação, em quarentena, por 14 dias isolada em seu domicílio. Atualmente, no nível em que a gente está da pandemia no Brasil, essa recomendação está sendo difícil de ser seguida porque as pessoas não conseguem ser testadas, a gente não consegue fazer testes para todos os indivíduos que têm sintomas, então a gente não consegue mais rastrear a doença. Então, essa quarentena de 14 dias, ela foi muito importante no início da pandemia, onde a gente conseguia monitorar os casos. Agora, a orientação do Ministério da Saúde é de que todos fiquem em casa, independente de saberem ter contato com o vírus ou não, e só saiam para atividades essenciais, ou seja, alimentação e farmácia. A apresentação clínica da doença é muito variada, como eu disse anteriormente. Ela pode se manifestar desde com sintomas leves, como tosse, fadiga, dor muscular, diminuição do olfato, até os sintomas mais graves, que incluem febre recorrente, falta de ar, insuficiência pulmonar, insuficiência renal e até falência de múltiplos órgãos. Qual é o tipo de resposta que a gente vai ter?
vai depender das características da nossa imunidade. Cada indivíduo tem o seu sistema imunológico e ele funciona de forma individual. Por isso que algumas pessoas têm uma reação melhor e outras piores à resposta à infecção pelo vírus. Com relação aos sintomas, os principais sintomas então são tosse, fadiga, dor muscular, febre, inapetência e uma queda do estado geral, que é mais perceptível no idoso. Nos indivíduos mais jovens, essa queda do estado geral não é tão perceptível, mas nos idosos isso tende a ser mais frequente. As principais complicações da doença são a pneumopatia grave, que é uma situação que faz com que o indivíduo necessite de suporte de oxigênio contínuo, ou por via aberta, que seria por oxigênio por catéter, ou por intubação orotraqueal, que é quando a gente precisa de um ventilador para nos ajudar a respirar de forma adequada. Com relação às complicações, quem são os indivíduos mais frágeis ou mais suscetíveis a essas complicações? Basicamente são os idosos ou os indivíduos mais jovens com comorbidades. Dentre as comorbidades se destaca a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, as doenças cardiovasculares, a obesidade e a questão imunológica do indivíduo. Então, idosos ou mesmo pessoas mais jovens que têm uma falência do sistema imunológico secundária ao uso de medicações, então o indivíduo que usa corticoide de forma crônica ou mesmo quem usa medicações para diminuir a imunidade por uma doença autoimune tem maior chance de terem a forma grave da doença. Então, esses indivíduos precisam ter um cuidado mais que redobrado para não entrarem em contato com o vírus e então não terem possibilidade de ter a forma mais grave da doença. Com relação ao diagnóstico, existem atualmente duas principais formas de diagnóstico. A forma em que nós identificamos o vírus na secreção nasal e orofaringe e através do exame de PCR e também o exame sanguíneo que identifica a resposta imunológica do indivíduo. Então, identifica a imunoglobulina M e imunoglobulina G específica contra o coronavírus. De modo geral, a principal forma de diagnóstico é a pesquisa do vírus na orofaringe e na secreção nasal. Esse é o exame que tem se mostrado melhor para a identificação da doença, até porque para você identificar a resposta imunológica, o indivíduo já deve estar infectado há alguns dias e com isso você pode perder alguns diagnósticos, tendo alguns diagnósticos negativos e que na verdade são positivos. E aí a gente volta para o nosso caso, o seu Antônio. O que será que nós podemos fazer com a pergunta que a filha dele fez? Será que meu pai está com coronavírus? Não dá para responder essa pergunta com um quadro clínico. Como a gente acabou de ver, para fazer o diagnóstico precisa de exames. O que a gente consegue dizer é que o seu Antônio tem uma síndrome gripal, que pode ser decorrente de diversos vírus, incluindo o coronavírus, mas pode ser o vírus da gripe, o vírus H1N1. Então, a gente tem uma série de outros vírus que estão circulando que podem causar uma síndrome gripal. Mas então, o que a gente deve fazer com essa dúvida? A princípio, nós temos que dar condições para que a nossa imunidade trabalhe. Então, é super importante que um indivíduo que tenha sintomas gripais leves, como o seu Antônio, que teve tosse há 2 dias e uma sensação de fadiga, que ele tome medidas para que a imunidade trabalhe de forma efetiva. Como que a gente pode fazer isso? A primeira coisa que é super importante para que a nossa imunidade funcione bem é a alimentação. Então, ter uma alimentação saudável, com a alta ingesta de frutas e verduras é muito importante. A hidratação também é essencial.
Com relação às doenças crônicas, elas devem estar compensadas. Utilizar as medicações de forma correta e contínua, que já foram prescritas e que já estão orientadas pelo médico, é essencial para que a nossa imunidade funcione adequadamente. Então, você imagine uma situação em que você está gripado e que, além disso, o diabetes está descompensado. Nessa situação, a imunidade não funciona 100%. Ela tem que, como se ela tivesse que desviar o sistema dela para tentar ajustar também o diabetes descompensado. A mesma coisa funciona para a hipertensão, que deve estar controlada, e as medicações todas em uso contínuo. Com relação ao descanso, não é um descanso absoluto. Não é que quem está resfriado, gripado, deve ficar na cama o tempo todo, mas deve evitar exercícios mais intensos. E no caso da suspeita do coronavírus, o que nós podemos fazer? Nós precisamos ficar atento aos principais sintomas de alerta, ao padrão respiratório, então a sensação de falta de ar ou a percepção de alguém externo de falta de ar é um sinal de alerta. A febre recorrente e persistente é outro sinal de alerta. E por último, é a questão do estado geral, que nos chama mais atenção no idoso. Muitas vezes o idoso não tem um quadro de febre importante, mas tem uma queda do estado geral importante, com uma inapetência, impossibilidade de receber alimentação por via oral e mesmo hidratação. Então, nesse cenário, a gente precisa procurar atendimento médico. Então, vamos explicar um pouquinho mais quais são esses cenários em que será necessário o atendimento médico. Então, a gente volta aqui para o caso do seu Antônio, que tem 78 anos, e depois do contato da filha, ele se manteve em isolamento desde o início dos sintomas, e a filha tem mantido contato com ele porque ela está monitorando essa situação dia após dia. E 3 dias após o início dos sintomas, ela percebeu o pai mais ofegante para falar. E aí, o que podemos fazer? Então, aí a gente já tem um sintoma diferente. Ele está ofegante, ele não está mais só com tosse e com uma dor muscular leve. Será que a gente continua fazendo o monitoramento periódico, conversando, ligando para saber como ele está? Ou será que a gente opta por dar alguma medicação, por levar ao pronto-socorro, ou finalmente a gente opta por chamar uma ambulância para levá-lo ao hospital? Bom, nesse cenário a gente tem então um quadro de sintoma respiratório moderado, em que ele tem uma dificuldade, uma falta de ar que é leve, ele tem dificuldade para articular as palavras, mas isso não o está incomodando. Nessa situação é necessário procurar um pronto atendimento. E qual vai ser esse pronto atendimento depende da sua rede de suporte. Caso você tenha uma rede de suporte pelo SUS, as unidades básicas de saúde estão aptas a receber os pacientes com sintomas respiratórios moderados. As unidades de pronto atendimento, as também chamadas UPAs, também podem recebê-lo. Caso você tenha suporte na rede particular de atendimento, os pronto atendimentos têm capacidade de recebê-lo, ou os pronto-socorros, particulares. Nessas 2 unidades você vai receber a avaliação adequada. E caso seja possível e o médico ache prudente, vai ser realizada a coleta do exame do coronavírus. Por que eu digo caso seja indicado? Porque existem alguns critérios que são específicos relacionados ao quadro clínico e ao exame físico, em que o médico vai sugerir a coleta do exame para aquele indivíduo ou não, ele vai sugerir algum outro tratamento. Porque, como eu disse, nem todos os sintomas gripais são por coronavírus.
então o médico pode identificar uma outra situação como causa e não ser necessário a coleta do exame. E se a gente voltar ao caso do seu Antônio e dizer que no terceiro dia a filha percebe o pai com dificuldade para falar, então ele está mais ofegante, com dificuldade intensa para falar e com febre frequente, ou seja, uma febre que não cessa. Nessa situação, aí a gente volta às perguntas que foram feitas. Será que a gente mantém o monitoramento? A gente o leva a um pronto atendimento? Dá algum remédio para febre, que muito provavelmente já estava sendo dado e não estava sendo efetivo, né? Ou busca um atendimento por ambulância. Nessa situação em que a gente tem sintoma respiratório grave, com o indivíduo com dificuldade intensa para falar, com falta de ar intensa, é importante chamar uma ambulância ou levar o idoso imediatamente para o pronto-socorro. Nessa situação, a gente está falando de uma situação de emergência. Então, a gente pode ou chamar a ajuda do SAMU, que em geral, na maioria das localidades, é o número 192, ou levá-lo de meios próprios para um hospital de referência em que tenha uma unidade de emergência, tanto em hospitais públicos ou privados. Então, nessa situação, a gente vai precisar de locais em que tenha um suporte avançado de vida. Então, a unidade básica de saúde já não é o melhor local para que esse indivíduo seja atendido. Porém, se for o local mais próximo da sua residência, talvez seja uma opção, mas em situações com que o indivíduo tem sinal de dificuldade respiratória importante, ele deve ser levado imediatamente a um sistema de saúde com retaguarda. Então, os grandes hospitais, as grandes unidades de emergência e pronto atendimento. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e que tenha ficado claro qual é o melhor local para o idoso ser atendido no caso de uma síndrome gripal. Eu reforço que essas orientações foram baseadas nas orientações do Ministério da Saúde até o dia de hoje, e pode ser que daqui a alguns dias uma nova aula seja gravada com as novas orientações para que a gente se mantenha sempre atualizado. Desejo a todos um ótimo dia, que todos continuem seguindo firme no isolamento social, que essa é a única forma da gente proteger os nossos idosos. Até mais!